seja muito bem-vindo. Esse é o nosso programa Juntos Nessa. O tema do programa de hoje é crise hídrica, escassez hídrica. E para conversar sobre esse assunto super importante, relevante com a gente da atualidade, a gente trouxe aqui o nosso convidado, professor da USP, Pedro Cortes, que também é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Seja muito bem-vindo, professor. Eu agradeço a oportunidade. Bom, para começar, vem aquela pergunta que é um tanto terrorista, né? Será que é possível a gente viver sem água? Você em casa já pensou nisso? É possível a sua vida, você imaginou a sua vida totalmente sem água? Professor, a água de fato vai acabar? Tem esse risco? Então, veja bem, a gente passou por uma situação muito parecida a essa, ou quase igual a essa que você relata, aqui em São Paulo durante a crise hídrica, né? Houve época em que a população de alguns bairros ficou sem água, às vezes por conta aí de uma semana, às vezes vários dias. Então, é uma situação que ela pode ocorrer eventualmente, as pessoas ficarem privadas de água durante um tempo. Uma questão importante é que a água não acaba na natureza, né? A água é um recurso que é permanentemente reciclado. O que está acabando, de certa forma, é a água pura, a água limpa. A gente tem poluído muito os corpos d'água, os cursos d'água. Então, se a gente verificar em muitas das grandes cidades, os rios que cruzam essas cidades são rios poluídos. Eles não são rios utilizados para o abastecimento, são rios utilizados muitas vezes para lançamento de esgoto. Então, aos poucos, a gente foi comprometendo a qualidade, né, desses recursos hídricos, e isso diminui muito a disponibilidade de água para a população, e ainda considerando que a população mundial continua crescendo. Pois é, né? Inclusive tem alguns dados aí de que em 2030 a demanda cresce aí em torno de 50%, é isso? A demanda ela vem crescendo constantemente e, ao mesmo tempo, a gente vem reduzindo a qualidade dos recursos disponíveis. Certo. Então, cada vez menos a gente tem água de boa qualidade para oferecer para a população, né, seja em ambiente urbano quanto rural, e também isso encarece muito o tratamento da água. Então, quanto mais poluída a água, maior é o tratamento que a gente tem que fazer, maior é o custo disso, e muitas vezes isso chega de uma maneira até proibitiva para algumas populações. O custo ele chega a assumir aí uma característica muito... fica um recurso de difícil acesso, não só pela disponibilidade na natureza, né, de uma água limpa, de fácil obtenção, ela vem sendo reduzida por conta disso, mas também por conta do encarecimento no processo de tratamento. Mas, professor, na sua opinião, qual que é o principal problema que vem causando essa escassez hídrica? Então, são vários os problemas que têm afetado, né, a disponibilidade de água de maneira geral. Um deles é a poluição, nós estamos poluindo cada vez mais, né, os recursos disponíveis, e também nós temos um descaso muito grande com nascentes, com os rios, né, com as matas, como se isso não fosse importante para a manutenção da qualidade da água. Então, por exemplo, quando nós comprometemos uma região de mata, muitas vezes nós estamos comprometendo nascentes que vão abastecer os rios, as represas, e com isso a gente vai diminuindo a quantidade de água disponível, né, para captação fácil na natureza, né? Então, assim, são vários os fatores que têm contribuído para essa dificuldade de acesso à água. Mas eu diria que o principal é a poluição e também o descaso com as matas, com os cursos d'água, e a gente não respeita, muitas vezes, a função natural dos rios, dos lagos, porque a gente desmata o entorno, né? A gente lança esgoto, lança efluentes industriais, né? E isso vai comprometendo muito a disponibilidade de água de boa qualidade. Professor, mas em termos de consumo, de impactos, quem que você consideraria o maior responsável? Sou eu, como consumidor, com o meu uso doméstico, a empresa, a indústria, por exemplo, a gente sabe que uma indústria pecuária gasta muita água na produção de carne, ou ainda assim sou eu, consumidor, no momento em que faço uma escolha de consumo? Todos nós somos responsáveis, né? Cada um tem a sua parte de responsabilidade. A gente não pode tratar a água como se ela fosse algo que tivesse aí fartamente disponível. Eventualmente, em algumas regiões ela está fartamente disponível, mas, em geral, essa percepção de que nós temos água sobrando, ela é falha, não condiz com a realidade em várias regiões, não só no Brasil, como também no exterior, né? Então, todos nós, seja
na nossa casa, seja nas empresas, devemos privilegiar um uso racional da água, realmente evitar o desperdício, né, priorizar o uso econômico, porque ele é um recurso que não está fartamente disponível, assim, facilmente disponível, cada vez a gente tem maior dificuldade em obter água e também a gente sabe o custo que isso gera quando ela falta. As regiões que passaram por uma situação de estresse hídrico, escassez hídrica ou que estão passando, sabem o quanto custa a falta de água. Então a gente tem que preservar a água como um recurso realmente escasso. Pois é, então economia doméstica de água é básico, né? Mas e também nas empresas. Com certeza. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Lopes, médico geriatra. Queria conversar com vocês sobre uma questão interessante que é qual é o maior receio que as pessoas idosas têm. Muita gente pensa que é o receio de morrer, mas na verdade não é isso. O maior receio das pessoas idosas é de ficar dependente de seus familiares, de seus amigos, perder a capacidade de fazer aquilo que sempre foi capaz de fazer. Uma dica importante para que uma pessoa idosa não se torne dependente é que ela se estimule, seja estimulada a manter sempre um bom nível de atividade física, um bom nível de atividade mental, que ela seja incluída na família e na sociedade onde ela vive. De volta com o programa Juntos Nessa para continuar falando desse assunto tão importante que é a questão da escassez hídrica. Estou aqui com o professor Pedro Cortes para a gente continuar falando sobre soluções, né? Vamos falar sobre soluções, professor. Tem solução? Olha, não é uma solução fácil, né, a escassez hídrica, porque você envolve aí uma série de atores, né? Não é só responsabilidade do governo, é responsabilidade das pessoas também, dos cidadãos, e também requer uma série de políticas integradas. Então, a gente tem que evitar o lançamento de esgoto, né, sem tratamento nos corpos d'água, né, ou seja, evitar a poluição dos corpos d'água para que a gente possa ter água boa para captação. Esse é um ponto. A gente tem que preservar as matas ciliares, né, as matas no entorno dos rios, dos corpos d'água e as nascentes, para que a gente tenha água nova facilmente disponível e reduza o assoreamento desses corpos d'água, ou seja, quando começa a acumular muito sedimento, diminui a capacidade, por exemplo, de um rio em transportar água, de um lago ou de uma represa em armazenar a água, né? Então isso é muito importante também, cuidar das matas. Então, assim, são uma série de políticas que também envolvem o consumo, né? O incentivo ao uso racional da água,
o incentivo ao uso de fontes alternativas, por exemplo, captação de água de chuva para uso em... Isso que é o que eu posso fazer na minha casa, Exatamente. né? Por exemplo, você pode usar água de chuva onde normalmente ela passa sem causar problemas. Então, para lavagem de piso, de áreas externas, regar jardins, a gente não precisa pegar uma água pronta para consumo para utilizar, por exemplo, na lavagem de um piso. A gente pode usar água de chuva para isso. Sim. Então, são soluções integradas que a gente deve considerar para combater a escassez hídrica. Não é uma única solução, falar assim, olha, vou construir uma nova represa, vou fazer um novo sistema de captação. Não é só isso. Né? Isso passa muito também pela educação das pessoas, pela correta orientação das pessoas. E aí o governo ele tem um papel indutor muito grande disso, porque o governo ele consegue não só gerar políticas públicas, como também coordenar esforços para que isso seja feito. Mas não depende só do governo, depende da atitude de cada um ao considerar que a água pura, a água de boa qualidade, ela é um recurso finito. Embora a água não acabe na natureza, vem diminuindo a disponibilidade de água pura, de água boa, né, que a gente pode captar facilmente para o abastecimento urbano, abastecimento rural. Né? Então a gente tem que pensar em políticas... o uso racional da água, né? Acho que começa pequenininho aí na sua casa, né? Exatamente com essas dicas que você falou. Dá para reutilizar da minha máquina de lavar, dá para reutilizar água de chuva e aí a gente vai... Sem e economizar, obviamente, dúvida. né? Utilizar com mais parcimônia. Dentre os objetivos da ONU, os 17 objetivos para a gente melhorar o mundo, né? Aparece em alguns deles a questão da água. Sim. Então vamos falar sobre água e saneamento. Como é que está essa situação, como é que está isso no Brasil? Então nós temos uma situação de certa forma dicotômica, porque o saneamento ele vem sendo, do ponto de vista, né, de coleta, tratamento e lançamento do destinação final do esgoto, o Brasil tem investido muito pouco, nós estamos muito carentes em relação a isso. Os investimentos que foram realizados, ou vêm sendo realizados, é mais na oferta de água, né, para as populações, mas a coleta e o tratamento de esgoto, isso vem sendo desconsiderado. E uma prova disso é que nós estamos vendo o ressurgimento de algumas doenças que estavam, de certa forma, banidas, né, da área urbana, como é o caso da febre amarela. Da febre amarela urbana é um problema relacionado diretamente ao saneamento. Quando a gente vê epidemias de dengue, zika, chikungunya, isso também está relacionado à má qualidade do saneamento. Então, nós temos em várias regiões uma boa oferta de água, uma rede de distribuição de água relativamente boa, mas nós pecamos muito na coleta, no tratamento e na disposição final do esgoto, porque é uma coisa que acaba, vamos dizer assim, não aparecendo tanto para a população, mas cobra o seu preço ao diminuir muito a qualidade de vida, né, e a qualidade da saúde de maneira geral. É uma coisa que o governo vai ter que providenciar para a gente. Mas uma última dica para a gente encerrar esse bloco. Tem como o cidadão comum fazer algo para tentar minimizar esse problema do saneamento? Tem. Na verdade, ele tem que cobrar do governo, né, a falta de saneamento, a falta de tratamento, ou seja, se posicionar criticamente, porque a gente tem que lembrar que o governo, de maneira geral, independente de quem está no poder, ele é movido a votos. Né? E se o governo percebe que a população está cobrando, que isso pode ter impacto numa próxima eleição, efetivamente ele vai prestar mais atenção a isso e vai cuidar mais desse assunto. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas
rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Lopes, médico geriatra. Queria conversar com vocês sobre uma questão interessante que é qual é o maior receio que as pessoas idosas têm. Muita gente pensa que é o receio de morrer, mas na verdade não é isso. O maior receio das pessoas idosas é de ficar dependente de seus familiares, de seus amigos, perder a capacidade de fazer aquilo que sempre foi capaz de fazer. Uma dica importante para que uma pessoa idosa não se torne dependente é que ela se estimule, seja estimulada a manter sempre um bom nível de atividade física, um bom nível de atividade mental, que ela seja incluída na família e na sociedade onde ela vive. Seja muito bem-vindo, esse é o Juntos Nessa e hoje o nosso tema é escassez hídrica. E para fazer um debate, trazer mais para o nosso dia a dia, para o nosso consumo mesmo, a gente trouxe um especialista bem legal do Instituto Mais, é o Gustavo Trentin. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho então sobre o grande vilão, né? Quem é, afinal, o grande vilão? Quem que está realmente causando este problema, esse descompasso e essa falta realmente hídrica, essa escassez hídrica? A gente tem como maior consumidor de água, né, a agricultura, né? Só que, assim, para a agricultura consumir essa água, entre aspas, a gente também é responsável, porque a gente consome dos produtos que ela gera. Uhum. Só que a agricultura, o produto dela vai para uma indústria que também consome água para chegar na nossa mesa. Né? Então, todo esse processo acaba consumindo muita água, então a gente acaba sendo responsabilizado por isso. Certeza. Né? Mas a agricultura, entre aspas, ela, na média, ela é a maior consumidora de água. Ou seja, para isso mudar, né? Para essa escassez hídrica diminuir, a gente tem que ter uma escolha diferente. Talvez seja isso? É por esse caminho? É escolha de consumo? Sim, sim. Existem novas tecnologias, né? Tanto dentro da agricultura, como próprias empresas, elas estão desenvolvendo novas tecnologias para reduzir o máximo possível esse consumo de água. Né? Dentro das indústrias, a gente tem um conceito de ecoparque industrial que está chegando ainda no Brasil, é uma coisa que a gente tem com uma maior concentração na Europa, mas a ideia é que, às vezes, a água que eu vou descartar da minha indústria, ela serve como ela entra num processo de uma outra empresa. Legal. Né? Então, em vez de eu descartar ela, eu posso encaminhá-la a uma outra empresa que ela pode estar reutilizando essa água. Muito bacana. Né? Fora, no caso nós como cidadão, a gente tem os conceitos básicos, né? Economia no chuveiro, no banho, escovando o dente, enfim. Então, acho que são processos que dá para a gente contribuir, né, para a redução dessa escassez hídrica. O que mais que eu, como cidadão comum, posso fazer? Porque eu não quero ficar sem água de jeito nenhum. Eu não consigo imaginar a minha vida sem água. Eu acho que ninguém consegue imaginar isso. Então, acho que para finalizar, para fechar isso mesmo, o que a gente pode fazer para realmente não correr esse risco? Eu acho que é tudo uma questão de escolha, né? Você conhecendo o processo do produto que você está consumindo, que você vai comprar, como que a empresa ela trabalha nesse quesito de reaproveitar a sua água, reduzir a sua água e tudo mais,
você escolhendo os produtos certos, você acaba automaticamente contribuindo para que não haja essa escassez hídrica, né? Então, além do que você faz de básico na sua casa, você escolhendo os produtos certos e entendendo toda essa equação, todo o processo que as empresas efetuam para gerar esses produtos que chegam na nossa mesa, você acaba também contribuindo para que eles também diminuam o consumo de água. Cai sempre na conscientização, né? Eu ter consciência de como eu utilizo a água no meu dia a dia, fundamental, isso é básico, né? Exato. Reduzir meu tempo no chuveiro, reutilizar a água ali que eu uso, reutilizar água de chuva, reutilizar de repente a água da máquina de lavar, enfim, isso aí já é básico. Agora Exatamente. é um passinho adiante que a gente está precisando dar, né? É essa conscientização na hora do consumo. E assim, na verdade, até de todas as etapas produtivas, eu preciso entender da onde é que está vindo aquele alimento que eu consumo, para que eu saiba se ele está sendo ecologicamente correto ou não, e se Sim. realmente vale a pena eu estar investindo meu dinheiro nele ou não, né? Sim, correto. É Muito isso legal. mesmo. Obrigada, Gustavo. Adorei saber essas informações. É claro que esse assunto de escassez hídrica, ele não se esgota por aqui, né? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só acessar o portal Socioambiental Online. E semana que vem a gente volta com Juntos Nessa e mais um tema super relevante aí da nossa vida em comum nesse planeta, porque estamos aqui todos juntos nessa. Beijo, até semana que vem.